Deixa eu ver aqui, para me citar de uma vez aqui, você. Pronto. Bom dia, queridos amigos, bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 21 de julho de 2020, este ano abençoado, de muitas provas. E nós estamos com o nosso irmão, Aloysio Rocha, nos trazendo a oportunidade de escutar as suas palavras, ele que está lá em Atibaia. Seja bem-vindo, Aloysio. Muito bom dia, Walter. Bom dia, queridos amigos do Centro Espírita Seara do Divino Amigo, aí em Sacramento, Minas Gerais, e a todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo ao vivo aí por essa live. E os que vão assistir também pelo YouTube. Então, é um prazer muito grande estar com vocês. Agradeço ao Walter, à equipe espiritual, pela oportunidade de estar aqui nesta manhã de terça-feira para falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus. É sempre muito gratificante. Vamos aproveitar Temos 4 minutos para fazer pelo menos uma questão do Livro dos Espíritos. Saiu aqui, ao acaso, a questão 417. Um certo número de espíritos encarnados pode reunir-se em assembleia? Olha, está perguntando se nós, encarnados, sim, nós que estamos na matéria, podemos nos reunir em assembleia. E o capítulo fala justamente sobre visitas espíritas entre pessoas vivas. Aí os irmãos da espiritualidade nos respondem: sem nenhuma dúvida, os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem frequentemente diversos espíritos, ditosos de se encontrarem em assembleia. Meus irmãos, vamos explicar. O que nós somos? Seres vivos? Sim. Os espíritos também são seres vivos. Qual a diferença que temos nós, que estamos na matéria, neste corpo físico, daqueles outros? Nós temos um corpo físico. Somos todos seres humanos, alguns encarnados, outros ainda na espiritualidade. Alguns destes que estão na espiritualidade são seres que já alcançaram um patamar maior de evolução, e tem aqueles outros, iguais a nós mesmos, que estão na erraticidade. E olha, nós estávamos, eu e o Luiz, conversando a respeito de trabalhos voluntários. Sempre que a gente participava de trabalhos voluntários, ao final a gente reunia de novo no centro espírita, fazia a prece, os passes, a distribuição da água fluida, e sempre um virava para o outro e falava assim: até daqui a pouco. Isso já era meia-noite, 1h da manhã, até daqui a pouco. O que significa esse até daqui a pouco? É justamente essa questão. Nós, quem dorme é o corpo físico, a matéria. O nosso espírito, a nossa essência, pode que muitas das vezes, enquanto o meu corpo se encontra dormindo, descansando, eu vá ter com o Aloysio, com a Carla que está nos assistindo, com a Badia, com a Néstima, com a Roseli, com a Kátia, com o Zé Antônio. Sim. Nós temos certas afinidades. E é gostoso reencontrar com aquele que nós temos afinidades. Então, muitos de nós aproveitam este momento do sono, do corpo físico, para se reencontrar, para estudar, para trabalhar. Não somente nós aqui. A gente reencontra com aqueles entes queridos, aquelas amizades queridas,
que já partiram para o mundo espiritual. Meus irmãos, são 9 horas e o tema hoje que o Luiz vai nos trazer é o tema que eu amo, homem de bem. Vamos então fazer a prece inicial para que a gente dê logo ao Luiz a oportunidade de falar, porque é maravilhoso. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, de bênçãos, de luz e de misericórdia, aqui estamos diante de Ti, agradecidos pela oportunidade de trabalharmos, de levarmos aqueles nossos irmãos que nos procuram na condição de necessitados, na condição de obsessores que nos cobram dívidas e erros pretéritos. A paz, a boa energia nossa e de Deus. Rogamos a assistência, o amparo e a luz dos devotados amigos da espiritualidade amiga, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, Jesus Cristo, nosso mestre e governador do planeta Terra, dos nossos espíritos protetores e, principalmente, do nosso anjo guardião, a quem solicitamos a fina sintonia, a fim de recebermos as boas intuições, os bons conselhos, a palavra amiga. E como Jesus nos ensinou, nós vamos, neste momento, abraçados a Deus, louvar através do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Que a paz e a luz esteja com cada um. Aloysio, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo. Te passo a palavra, fique à vontade. Bom dia, meu amigo e irmão Walter, bom dia a todos os amigos que estão nos assistindo nesta live, os que vão assistir pelo YouTube. É sempre um grande prazer estar aí junto com os amigos e irmãos do Centro Espírita Seara, Seara do Divino Amigo, aí de Sacramento, Minas Gerais. É um grande prazer estar aqui para falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus. E hoje, a nossa proposta é falar sobre o tema, o homem de bem. O homem de bem, esse tema está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas antes de falar do homem de bem, a gente vai começar com uma pequena introdução do item 1 desse capítulo 17. Kardec traz aqui os caracteres da perfeição e traz um ensino de Jesus. Jesus dizia assim, no item 1 tem lá, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Fácil isso, né? Muito fácil. Olha que Jesus falou isso aí há mais de 2000 anos, 2020 anos. Então, hoje ainda nós temos sérias dificuldades de não só entender, mas principalmente colocar em prática isso. Amar os nossos inimigos, orar por eles, fazer o bem por eles. Então, é uma dificuldade que nós temos, mas não podemos nos esquecer que Jesus disse que nós podíamos fazer tudo o que ele fez e ainda mais. Por que Jesus traz essa nova proposta de amar os inimigos? Por quê? Porque na época, os publicanos e os pagãos, eles faziam a mesma coisa, ou seja, eles amavam apenas e tão somente os seus amigos e seus entes queridos. Ambos faziam a mesma coisa, só amavam os entes queridos e os seus amigos. Ora, se nós formos amar somente os nossos entes queridos e os nossos amigos, estaríamos agindo tal qual os publicanos e os pagãos. Por isso, Jesus trouxe essa nova proposta, essa diferenciação para que nós pudéssemos nos tornar um pouquinho melhores. Só para título de conhecimento, quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Então, eram os judeus que cobravam impostos do seu próprio povo para entregar
para os romanos, que eram os dominadores naquela época. Então, os publicanos, eles não eram bem quistos pelos seus próprios conterrâneos. E os pagãos? Os pagãos eram povos considerados pelos hebreus como não escolhidos por Deus, como os romanos, os fenícios, os gregos e assim por diante. Essa passagem de Jesus está em Mateus, capítulo 5, versículo 44 e 46 a 48. Então, ali, Jesus também diz assim: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial que está no céu. Ora, se levarmos esse ensinamento de Jesus ao pé da letra, vamos chegar à conclusão que nós podemos ser tão perfeitos como Deus. Mas Deus, ele é a perfeição absoluta. Ninguém chega a essa perfeição. Nós, criaturas, chegamos à perfeição relativa aqui. Então, bem aquém da perfeição de Deus. E por que Jesus, então, disse: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial? Ora, ele deu apenas um exemplo, um modelo para que nós nos espelhássemos e assim chegarmos à perfeição relativa, que é a que nós podemos chegar, e algum dia, com isso, vamos, então, estar nos mundos celestiais ou divinos. Mas em que consiste essa perfeição? Em amarmos os nossos inimigos e fazer o bem a eles, orar pelos que nos perseguem. Como nós dissemos, não é fácil. Não é fácil nós amarmos os nossos inimigos. Não é fácil. O que significa amar os nossos inimigos? Não significa você ter o mesmo carinho, o mesmo amor, o mesmo afeto, a mesma confiança que você tem por um amigo. Ora, se a pessoa é tua inimiga, ela não quer seu bem. Então, você tem que se resguardar com relação a ela. Então, o que significa amar o nosso inimigo? É não fazer o mal a ele. É praticar o bem. É fazer uma oração. Às vezes, a pessoa estamos vivendo aí uma pandemia, a pessoa está internada, está entubada lá na UTI, façamos uma oração, uma prece, uma vibração por ele, por essa pessoa. Ou às vezes a gente sai pela rua aí, encontra essa pessoa, o carro dela quebrou, o pneu está furado, e a gente tem condição de parar, tem um tempinho, vamos parar, vamos ajudar. De repente a gente pode, dessa inimizade, tornar até uma amizade. Vamos prestar esse auxílio, não custa nada a ninguém. Significa isso, então, amar o nosso inimigo é não querer mal a ele, tá? Então, depois dessa pequena introdução, nós vamos para o item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Lá, Kardec ele elenca uma série de qualidades, de características desse homem de bem. Nós não vamos aqui elencar todas elas e até conclamamos vocês para que leiam depois da live, depois do trabalho, leiam o capítulo 17, o item 3, o homem de bem, vocês vão ver as qualidades e as características que devem ter esse homem de bem. Vão ver que são muitas, muitas. E ao final, Kardec ainda diz mais ou menos assim, ele fala que não estão elencadas todas as qualidades do homem de bem, mas aquele que se aproximar dessas que ele elencou, já está num bom caminho. Então, fica aqui para que vocês pesquisem em casa. Mas nós vamos falar do homem de bem, citando um exemplo que nós devemos seguir. No Livro dos Espíritos, na questão 919, nós temos Santo Agostinho. Santo Agostinho, o que ele fazia? Quando ele ia deitar, ele ia dormir à noite, ele se recolhia junto à sua cama e fazia as suas preces, agradecendo a Deus por aquele dia e pela encarnação que tinha. E depois ele fazia uma introspecção. Ou seja, ele procurava relembrar os momentos que ele havia passado naquele dia. Tudo aquilo que ele havia feito, as atitudes, as palavras, os gestos, tudo aquilo que ele tinha feito durante o dia, até o momento em que estava se recolhendo para deitar. E nessa introspecção, Santo Agostinho ficava lembrando, se ele, por exemplo, não poderia ter feito alguma coisa de bom para alguém, ou se poderia ter feito alguma coisa melhor ainda
para alguém, se poderia ter feito um pouco a mais, ou se alguma palavra que ele tenha dito, por acaso não tenha ofendido algum semelhante. Ele ficava, então, relembrando todas as passagens do dia, justamente para fazer um burilamento. E assim, no dia seguinte, ele não cometer algum erro que ele teria cometido. Corrigir tudo isso para no dia seguinte ser melhor do que no dia que estava se encerrando. Dessa forma, ele ia evoluindo, evoluindo e evoluindo cada vez mais, até chegar ao ponto de ser classificado na categoria de espírito superior. Por quê? Allan Kardec fez a codificação da doutrina espírita com a ajuda do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade é um grupo de espíritos superiores que veio em nome de Jesus para trazer os ensinos devidamente explicados. E nesse grupo, que se chama Espírito de Verdade, está Santo Agostinho. Santo Agostinho faz parte da equipe do Espírito de Verdade. E chegou à sua condição de espírito superior fazendo esse burilamento, fazendo essa introspecção diária, para que ele pudesse se melhorar cada vez mais e pudesse oferecer ao seu semelhante o melhor que ele podia. Então, temos aqui um exemplo do homem de bem, que nós podemos fazer no dia a dia também. É tudo questão de boa vontade. Se nós quisermos, nós podemos fazer tal qual Santo Agostinho, e aos poucos a gente vai também fazendo esse burilamento, vai nos melhorando, e a cada dia a gente vai se esmerando nele, em Jesus e nos demais espíritos do bem. Bem, esse homem de bem, ele está longe das vicissitudes da vida. Nós vivemos num mundo globalizado, um mundo em que a tecnologia está muito avançada. Nós temos um computador na palma de nossa mão. O smartphone, o celular, é um computador. Nós podemos falar com uma pessoa do outro lado do planeta. Podemos assistir a uma live como essa que está acontecendo do outro lado do planeta. Temos tanta tecnologia. Então, nós temos também as viciações. As vicissitudes da vida também estão na palma de nossa mão. Não é difícil nós conseguirmos coisas tentadoras, as tentações nos tomarem. Basta que nós tenhamos vontade de chegar a elas. Então, nós temos de ter o cuidado, temos de nos preparar para não cairmos nessas tentações. Que tentações são essas? O uso de bebida alcoólica, o cigarro, as drogas, o sexo desenfreado, enfim, são muitas e estão aí à nossa porta. Não precisa a gente ir muito longe, não, para conseguir isso. Só que esse homem de bem, ele está muito além disso aí. Ele não se apega a essas viciações. Deixa tudo isso de lado, como também os sentimentos negativos, uma raiva, o rancor, o ódio, a vingança, o egoísmo, a inveja. Tudo isso ele deixa de lado para se apegar ao amor que Jesus nos ensinou. Praticar a caridade e a humildade, que são as sendas da salvação. Deixando de lado o orgulho e o egoísmo, que são as portas da perdição. Então, Jesus nos orienta nesse sentido. E nós temos de chegar a isso pela nossa própria boa vontade, pelo nosso próprio livre-arbítrio. Enfim, esse homem de bem. Esse homem de bem, ele faz o bem pelo bem. Ele não quer nenhuma paga disso. Não exige sequer um agradecimento pelo bem que faz. Ele não faz isso com segundas intenções. Eu vou fazer o bem, porque aí eu vou ganhar bônus hora, e quando eu desencarnar, eu vou lá para o reino celestial. Vou para um mundo melhor, vou para uma colônia espiritual boa, e assim por diante. Não, ele não pensa dessa forma. Ele faz porque aquilo está dentro dele. Ele internalizou aquele ensinamento de Jesus e faz com naturalidade. Assim como nós citamos o exemplo do inimigo que está ali na rua com o pneu furado, para e ajuda. Ajuda uma pessoa. Não façamos como o levita e também
o sacerdote do templo, que passaram no desfiladeiro e deixaram o homem moribundo, ali quase morto, seminu, e não ajudaram. Façamos como o samaritano, na parábola do bom samaritano. Paremos, vamos ajudar. O bom samaritano parou, desceu de sua montaria, pensou as feridas do homem com óleos e ungüentos, colocou-o em sua montaria e o levou até uma hospedaria, lá pagou todas as despesas e disse, se houver alguma despesa a mais, eu pagarei no retorno. Então, imitemos esse bom samaritano, façamos o bem, não olhemos a quem. Às vezes, eu comento com as pessoas que uma situação ou uma determinada pessoa aparece em nossa vida apenas uma única vez. É que a gente não se dá conta disso. Estamos numa condução, num ônibus, num coletivo, num metrô, e, de repente, aparece uma situação. Nunca mais você vai ver aquela pessoa. Nunca mais você vai ter a oportunidade de fazer o bem para ela. Se você deixar essa situação passar, como fez o levita e o sacerdote do templo, então você não fará, não terá feito o bem. Terá perdido a oportunidade de praticar o bem pelo bem, sem olhar a quem, sem visar qualquer coisa em troca. Esse é o segredo. Não queremos nada em troca. Façamos o bem por amor a Jesus para a prática da caridade. Esse homem de bem, ele retribui o mal com o bem. Coisa fácil, não é? A gente falou que Jesus nos ensinou, amamos para amarmos os nossos inimigos, que não é fácil, mas não é impossível. E retribuir o mal com o bem. Se a pessoa pratica o mal contra mim, eu vou retribuir com o bem e não com o mal. Como nos diz a lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Não, se fizermos assim, nós nunca vamos evoluir, vamos ficar estacionados do ponto de vista da evolução moral e espiritual. Por isso, Jesus trouxe essa nova proposta. Amar o nosso inimigo, fazer o bem pelo bem, retribuir o mal com o bem. Ora, se uma pessoa lhe dá um tapa no rosto, diz Jesus, ofereça a outra face. Ofereça a outra face. Então, o que significa isso? Se levarmos ao pé da letra, se alguém me dá um tapa no rosto, eu vou e ofereço o outro rosto. Aqui, ó, outra parte do rosto. Me dê um tapa também do outro lado aqui. Não significa isso. Não vamos levar ao pé da letra. Significa você mostrar o outro lado da moeda, o outro lado da situação. Como essa situação poderia ser resolvida de uma outra forma. Ora, se a pessoa fez o mal para mim, eu vou praticar o bem para ela, dando-lhe o exemplo de como ela deve agir. Se ela vai agir dessa forma, como eu estou demonstrando, aí é livre-arbítrio dela. Talvez, naquele momento, tomada de fúria, ela não vai fazer. Mas daqui a um tempo, a gente percebe que essa pessoa vai internalizar isso e vai praticar também esse bem. Então, retribuir o mal com o bem é você mostrar a outra face, outro lado da moeda para que aquela pessoa possa entender que não é daquela forma que se resolvem as coisas. Porque senão a pessoa faz o mal para mim, eu faço mal para ela. Ela faz o mal para mim, eu faço mal para ela. Quantas encarnações a gente vai ficar assim? Quantos milênios vamos ficar nisso? Questão de orgulho. Deixemos o orgulho e a vaidade de lado e ofereçamos, então, a outra face. Então, esse homem de bem, ele retribui o mal com o bem. Esse homem de bem, ele afasta de si o ódio, o rancor, a vingança. E também perdoa e esquece as ofensas. Vejam, perdoa e esquece as ofensas. Quando eu falo em minhas palestras sobre o perdão e o esquecimento, eu procuro diferenciar as duas coisas, porque muita gente confunde e acha que perdoar é esquecer. Aí eu coloco uma vírgula aí. Depende. Esquecer o quê? Aí eu coloco o ato e o fato. O ato e o fato. E dou um exemplo. Aliás, essa semana aqui, um amigo me mandou um vídeo do Rossando Kingsley, que é
palestrante também, eu nunca assisti palestra dele, mas ele estava falando sobre esse mesmo tema, perdão e esquecimento. Interessante que eu nunca assisti palestra dele, provavelmente ele também nunca me assistiu, nós nunca nos comunicamos, mas estamos falando a mesma língua, inclusive ele usou o mesmo exemplo que eu uso em minhas palestras. Olha aí a sintonia que nós temos diante do mesmo tema. Então, ele colocou o exemplo que eu também coloco, no caso do perdão e esquecimento. Eu ponho lá o exemplo assim. Se alguém mata o meu filho, comete o assassinato, eu, como cristão, eu, como espírita, vou lá e perdoo o ato da pessoa ter assassinado meu filho. Perdoei. Mas não vou esquecer o fato do meu filho ter sido assassinado. Porque toda vez que eu olhar, por exemplo, uma foto do meu filho, eu vou lembrar que ele foi assassinado. Mas o fato de eu lembrar que meu filho foi assassinado não quer dizer que eu tenha de ter um sentimento de ódio, de vingança com relação ao assassino. Se eu perdoei, eu não tenho sentimento negativo nenhum com relação a ele. Então, nós perdoamos o ato, mas nem sempre nós temos condições de perdoar o fato. Às vezes é alguma coisa irrelevante, uma palavra que a pessoa usou contra nós, a gente até esquece. Mas uma situação tão drástica como essa, é difícil nós esquecermos. O fato de não esquecermos não quer dizer que nós não perdoamos o nosso inimigo, tá? O nosso agressor. Esse homem de bem, ele usa de indulgência. O que vem a ser a indulgência? A indulgência é a tolerância de perdoar os erros alheios. Por quê? Porque ele sabe que ele também pode cometer erros. Todos nós cometemos, nós somos espíritos ainda imperfeitos. Estamos num planeta escola. Então, quem é esse homem de bem para ficar apontando ali para a pessoa que ela errou? Toda vez que eu aponto o dedo para alguém, eu tenho três aqui, ó, 3 dedos apontando para mim. Então, Jesus, o espírito mais sublime que esteve aqui encarnado, nunca acusou ninguém. Quando ele praticava as curas, ele simplesmente olhava para a pessoa e dizia: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Era isso que ele dizia de uma forma bem branda, bem calma, bem amorosa. Era um conselho que ele dava, não chamava atenção, não acusava ninguém. Então, esse homem de bem também não tem esse direito e não faz isso. Não acusa ninguém, usa de indulgência, tá? Então, esse homem de bem, ele não se envaidece da sua riqueza. Se é uma pessoa rica, não usa de prepotência, de arrogância para com a pessoa menos abastada financeiramente. Se é um empresário, por exemplo, ele usa a sua riqueza para oferecer empregos para as pessoas, a fim de que elas possam trabalhar e, assim, elas tenham condições de ganhar o seu pão de cada dia honestamente. Não vai se envaidecer e nem humilhar as pessoas com o seu dinheiro, porque ele sabe que aquilo que ele tem, aquela riqueza que ele tem, pode ser tirada por Deus. Então, esse homem de bem, ele usa de humildade. Humildade. Ele, além de praticar a caridade, ele usa também a humildade, que foi o que Jesus nos disse. Caridade e humildade são as sendas da salvação. Essa palavra humildade vem do grego humus, humilis, e ela significa simplicidade e também modéstia. Modéstia e simplicidade. No latim vulgar, lá em Roma, que era falado pelo povo, essa palavra tem o significado de terra, solo, e também tem o adjetivo humilis, que significa perto do solo ou de pouca altura. Já no latim clássico, que era falado pelos eruditos lá em Roma, significa de baixa condição, obscuro, abatido e desanimado. Mas foi só com os autores cristãos que essa palavra, humus, teve a conotação de virtude. Então, precisou os autores cristãos modificarem, de certa forma, o significado dessa palavra para que a gente tivesse, então, virtude. Então, temos aí a etimologia, ou seja, a origem da palavra humildade. E esse homem de bem, ele usa sim, de humildade. Porque sabe que ele não é melhor que ninguém.
Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós somos filhos de Deus. Estávamos falando agora há pouco, offline, eu e o Walter, sobre os nossos irmãos que são moradores de rua. E a gente sabe da ficha reencarnatória de cada um, por que eles estão nessa condição? Não temos o direito de julgar. Às vezes, pode ser até uma prova que ele mesmo pediu antes de encarnar. Então, nós temos a condição de ajudar, vamos lá ajudar. Vamos doar não só o mantimento, não só a roupa, não só o calçado, mas vamos doar do nosso amor, vamos doar de nós mesmos, daquilo que nós temos em nós. Vamos doar do nosso tempo, vamos doar do nosso ouvido. Às vezes eles precisam falar. Passam o dia todo sem ter com quem falar. Às vezes estão angustiados, desesperados, à porta do suicídio. E você dando o seu ouvido a eles, já é uma grande coisa. Eles ficam aguardando a gente chegar para poder não só ter o alimento físico, o alimento do corpo físico, como o alimento espiritual, o pão do céu. A palavra de consolo, de carinho, de esperança que se leva a essas pessoas vale muito na vida delas. Então, esse homem de bem, ele faz isso sem alarde, sem colocar nas redes sociais, sem mostrar na televisão. Por quê? Porque ele sabe que aquilo é um ato de amor e não faz por obrigação. Ele não tem a vaidade no seu coração. Aquele ato não precisa ser externado para o restante da sociedade. Não precisa. Fica entre ele, o assistido, e Deus. Basta. Só isso já é o suficiente. Então, esse homem de bem, ele pratica tudo isso com humildade. Porque se ele vai distribuir a um morador de rua, por exemplo, um alimento, um calçado, uma roupa, um bem material, e também a sua palavra de consolo, ele se coloca no mesmo nível dessa pessoa. Ele não vai subir num púlpito e ficar olhando assim de cima para baixo, olhando com arrogância, com prepotência, humilhando a pessoa. Não, não. Se eu chegar lá e falar assim, olha, eu estou te dando essa blusa aqui, tá frio, mas sabe por que eu estou te dando? Estava lá no armário, estava mofando, eu não estou usando mesmo, então eu vou dar para você, tá bom? Ou então falar assim, olha, a traça, ela acabou causando um buraco aqui nessa blusa, já não me serve mais, não quero usar, eu vou dar para você. Isso é arrogância, prepotência, é humilhação. Pode até ajudar a pessoa, no caso do frio, ela vai se acolher, mas ela está sendo humilhada. Não devemos fazer isso, de forma nenhuma. Esse homem de bem, ele se coloca no mesmo nível da pessoa, conversa a mesma língua que ela. E assim ela vai se sentir valorizada, cada vez mais valorizada, e vai ficar muito grata, vai ficar muito contente, muito alegre, muito satisfeita. Poxa, a pessoa veio aqui para me visitar e me trouxe alguma coisa de bom. Então, ele usa de humildade, a palavra que nós falamos para vocês, que tem significado de modéstia e simplicidade, e que vem lá do grego, humus humilis. Nós temos alguns exemplos de pessoas de bem, homens de bem. Quando a gente fala homens, não só do sexo masculino, fala homem de bem, é o ser humano, tá? Então nós podemos citar aí o Chico Xavier. Todos nós conhecemos o Chico Xavier, principalmente aí em Minas, os nossos irmãos aí de Minas, como o Walter e os demais, tá? Nós temos a irmã Dulce, lá em Salvador também, e tem um trabalho magnífico, existe um trabalho bem similar ao de um conterrâneo dela, que a gente vai falar daqui a pouco. Temos um outro exemplo, a Madre Teresa de Calcutá. Todo o bem que ela praticou para as pessoas carentes. Tem uma história linda, linda, que vale a pena a gente conhecer. Temos também nosso querido Eurípides Barçanufo, que é conterrâneo aí do Walter, do Marcelo e dos demais amigos da cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Também tem um trabalho magnífico que vale a pena a gente conhecer. Eu sei um pouquinho da vida dele, eu
falo um pouco numa palestra que eu faço, um pouquinho só, mas já o suficiente para saber que foi um espírito muito evoluído e muito bom. Tinha todo tipo de mediunidade, ajudava as pessoas de todas as formas. E a semana passada foi falado sobre ele aqui, por um irmão aí mesmo de Sacramento. Então, nós não vamos falar do Eurípides, porque já foi falado a semana passada. E temos mais um exemplo que a gente pode citar, que é conterrâneo da irmã Dulce, o nosso querido Divaldo Pereira Franco. O Divaldo Franco. Divaldo Franco, ele tem a Mansão do Caminho lá em Salvador. Fica no bairro Pau da Lima. O bairro Pau da Lima é um bairro muito, muito distante do centro de Salvador. Eu estive lá 2 vezes para visitar, para conhecer. E na primeira vez, eu fui para a Mansão do Caminho, eu fui de ônibus. E olha, o ônibus roda, 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 roda e não chega. E é aquele ônibus que vem assim, ó, lotado. Né? É um bairro muito carente, uma comunidade muito carente, de forma estética, é até um bairro feio, vamos dizer assim, mas lá, na Mansão do Caminho, é como se fosse um oásis no deserto. É de uma beleza fenomenal. Parece que você está no paraíso. Eu levei 2 horas para conhecer a Mansão do Caminho. Lá ele mantém, inclusive, um lago japonês, um recanto para que as pessoas possam fazer as suas meditações, as suas preces. Ele mantém também uma padaria onde se fazem os pães. No final do ano fazem também os panetones. Mantém uma livraria onde ele edita os livros que ele psicografa, os CDs e DVDs das suas palestras, workshops, das suas apresentações. Tudo isso, todo esse material é vendido e o dinheiro vai para a assistência social, para assistir os carentes, as pessoas necessitadas daquela comunidade tão pobre. Lá na Mansão do Caminho, ele também tem o Centro Espírita. E eu tive a primazia de participar de um trabalho lá, uma noite que estava lá. E é de uma simplicidade muito grande. Na Mansão do Caminho, o Divaldo mantém cerca de 3.500 crianças e adolescentes. Lá dentro, existe escola de ensino fundamental, devidamente regulamentada pela Secretaria da Educação. Ele mantém, então, professores e professoras que dão aulas para os alunos. Aliás, quando a gente chega lá para visitar os alunos na sala de aula, a gente entra na sala e as crianças já são treinadas pelas professoras e nos recebem com um canto, com música. Elas cantam música para a gente e a gente fica arrepiado, tomado de emoção, chega até vir lágrimas nos olhos com aquela recepção tão calorosa das crianças. Ele mantém também posto de saúde com atendimento médico, enfermagem. A pessoa está com algum problema, vai lá no posto e eles atendem na medida do possível, até porque é um bairro muito distante do centro de Salvador e as pessoas carentes muitas vezes não têm condições, até financeiras, de pagar um ônibus, um táxi ou alguma coisa assim para chegar até o centro de Salvador. Então é mantido também um posto de saúde para atender essas pessoas. E aí, as pessoas se sentem valorizadas. Porque ele também tem lá na Mansão do Caminho uma assistência social. Toda vez que uma pessoa, uma família está em necessidade, vai procurar assistência social, esse departamento procura resolver o problema da pessoa da melhor forma possível. Vai contatar famílias que tenham condições de ajudar, empresas que têm condições de ajudar, para que aquela pessoa, aquele sofrimento seja amenizado. Então, veja, todo um trabalho que ele faz há décadas, que ele fundou a Mansão do Caminho com o tio Nilson, que já desencarnou. E assim, ele procura dignificar a pessoa humana, procura colocar-se de forma humilde, no mesmo nível das pessoas. Quando ele chega em Salvador, que vem de alguma palestra que ele está fazendo fora do país, ou mesmo dentro do país, ele é recebido com muita alegria. Ele abraça as crianças o chamam de tio Divaldo. Tem um carinho tão grande por ele. A comunidade de Pau da Lima, o bairro tão pobre,
tem Divaldo, o grande benfeitor. Ele é muito bem quisto por toda a humanidade, a sociedade daquele bairro. Então, é um homem de bem. Merece a nossa consideração, o nosso carinho, o nosso respeito. Faz tudo isso sem visar nada em troca. Há décadas, como eu falei. Ele não visa nada em troca. Ele simplesmente faz o bem pelo bem. Procura usar do seu tempo para beneficiar as pessoas carentes. E assim, ele vai também dando exemplos de como agir. Tem um médico lá em Salvador que ele chama de filho. É um filho adotivo. Na verdade, esse médico, ele foi uma das crianças que foi amparada na Mansão do Caminho. Fez o curso fundamental lá, a escola, foi atendido no posto de saúde, assistência social, comeu do pão lá da padaria. Enfim, hoje, essa criança já é adulta e se formou médico. E atende o Divaldo, como gratidão por tudo que recebeu durante a sua infância. Olha que trabalho bonito. Olha o retorno que ele está tendo, mesmo aqui na Terra, pelo bem que ele está fazendo. Mas, vamos frisar, sem visar nada em troca. O Divaldo faz isso por amor. É um exemplo que nós devemos seguir, um exemplo que nós podemos fazer. Ora, se nós temos os nossos afazeres, sempre há um tempinho que a gente pode dedicar ao nosso semelhante. Ah, mas eu trabalho, eu estudo, eu tenho outras coisas para fazer, sim, mas tem um ditado que diz: o tempo a gente não faz, a gente não tem, a gente faz. Então, é assim, quando nós queremos, a gente sempre arruma um tempinho, sempre arruma. Se eu não posso ir lá ajudar a pessoa fisicamente, então eu posso fazer uma vibração por ela, posso fazer uma oração, posso fazer uma prece, posso fazer um pedido, posso fazer uma doação. Falando em doação, lembramos aqui do nosso querido piloto de Fórmula 1, o Ayrton Senna. Ayrton Senna, um homem que era famoso no mundo todo, muito querido no mundo todo, aliás, querido inclusive no Japão. No Japão existe até uma estátua em homenagem a ele. Os japoneses simplesmente adoram e idolatram Ayrton Senna. Um homem rico, milionário, de uma família abastada, mas de uma simplicidade tão grande, de uma humildade tão grande. Fazia a caridade sem que nós, a sociedade, soubéssemos. Só tomamos conhecimento quando da sua desencarnação, em 1º de maio de 1994. Então, ele fazia a caridade e a família trouxe isso para a sociedade, porque ele mesmo não falava. Não precisava ninguém saber, ficava entre ele, a entidade, as entidades que ele ajudava, entidades filantrópicas e Deus. Mas a família trouxe ao nosso conhecimento que ele ajudava financeiramente muitas instituições de caridade. Asilos, que hoje nós chamamos de casas de repouso, os orfanatos e pessoas necessitadas. Ele ajudava de que forma? Não tinha condições de arregaçar as mangas e ir lá ajudar fisicamente. Por quê? Sendo piloto de Fórmula 1, ele estava sempre viajando. Participava de um grande prêmio no domingo, aí na próxima semana já estava em outro país fazendo os treinos para a próxima corrida. Então não tinha tempo, não tinha condições físicas de estar nessas instituições. Mas como ele fazia a caridade? Doando parte do seu dinheiro. Doando aquele dinheiro para ser usado em prol dos necessitados. Então, é também um exemplo de homem de bem. Da pessoa que faz o bem pelo bem sem visar nada em troca. Procura amenizar o sofrimento das pessoas. E principalmente usando a caridade e a humildade que nós falamos. Sempre se colocando no mesmo nível da pessoa, falando a mesma língua, sem rebaixá-la, sem humilhá-la, sem colocá-la numa situação vexatória, de forma nenhuma. Nós não temos esse direito. Não temos esse direito porque Jesus mesmo, como dissemos, não o fez. Jesus simplesmente dizia, vá e não peques mais. Só isso. Orientava as pessoas de forma calma, branda, tranquila e muito amorosa.
E assim nós nos espelhamos em Jesus, como espíritas que somos, cristãos que somos. Nos espelhamos em Chico Xavier, em Irmã Dulce, nos espelhamos na Madre Teresa de Calcutá, nos espelhamos em Eurípides Barçanufo, nos espelhamos em Divaldo Pereira Franco. Aliás, tem um outro expoente aí que eu lembrei agora também, que faz um trabalho bem similar ao do Divaldo, mas na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, nosso querido Raul Teixeira. Também tem um trabalho bem similar ao da Mansão do Caminho, de Divaldo Franco. É outro homem de bem, que eu me lembrei agora nesse instante. Então, são pessoas que doam o seu amor, doam do seu tempo, da sua boa vontade, em prol daqueles que estão mais necessitados. Sempre com muito amor no coração. Walter, não sei quanto tempo nós temos, se já passamos, não estou olhando o relógio. Uma hora já, vamos passar para a fluidificação das águas. Agradeço a todos pela atenção, agradeço a espiritualidade, a Jesus que está aqui comigo, pela oportunidade de falar um pouco sobre esse homem de bem e que todos tenham um excelente dia, uma excelente semana. Muito obrigado pela atenção, até a próxima, se Deus assim o permitir. Muito obrigado. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, de luz, de bênçãos e misericórdia. Humildemente nos postamos à sua frente, rogando, Pai, para que deposite em nossas águas, através da fluidificação, os remédios de que nos fazemos necessitados, os remédios para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. Pedimos, Pai, que estas águas nos sirvam a nos banhar, a nos limpar de nossas imperfeições e mazelas, trazendo a cura para as nossas doenças do corpo físico e do corpo espiritual. E pedimos, Pai, que estas mesmas benesses cheguem a todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos, onde quer que se encontrem, esta mesma bênção. Que assim seja. Vamos agora, contando com a doação energética de todos vocês, fazer corrente pelos passes. Deus Pai Todo-Poderoso, dai-nos a oportunidade de levarmos das tuas bênçãos, da tua luz, juntamente com as nossas boas energias, a todos aqueles que necessitam do seu socorro, do reequilíbrio para reencontrar a fé, a esperança, para tratarem-se dos desvios, das doenças que lhe afligem. Pai, possamos tratar em nós as nossas imperfeições, a nossa falta de perdão, perdoando, concedendo perdão àqueles que nos procuram, levando ajuda. Pai, pedimos por todos aqueles que têm seus nomes anotados em nosso caderno de prece. Nós agradecemos a toda a espiritualidade amiga que está conosco, a detentora intelectual deste trabalho. E pedimos, Pai, neste momento, elevando os nossos pensamentos até Deus, agradecendo enquanto recebemos o passe de amor e de luz. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado. Lembrando que amanhã o Evangelho das 9 horas terá a participação da nossa amiga de Contagem, próxima a Belo Horizonte, a Marisa. Meus irmãos, Luiz, nós já vamos encerrar com a prece do Pai Nosso. Se você quiser se despedir e agradecer, fique à vontade. Novamente, Walter, agradeço a você, a toda a espiritualidade, a todos os amigos que estão nos assistindo. Que Deus abençoe a todos
e que possamos novamente nos encontrarmos em outras oportunidades, porque é sempre muito gratificante falar do Evangelho. Obrigado, Walter. Deus te ilumine. Nada. Meus irmãos, antes de fazer o Pai Nosso, eu gostaria de deixar para casa para todo mundo. Será? São duas perguntinhas para vocês responderem, me responderem quando quiser. Júpiter é tido como um planeta de elevada moral. É onde estão os espíritos mais puros. E eu pergunto a cada um de vocês: analisem as consciências, igual foi dito na leitura do Homem de Bem. O que você faria se tivesse a oportunidade de estar encarnado em Júpiter? Será que o simples fato de estarmos num planeta de elevada moral também nos tornaria o que nos faz falta destas provas que aqui temos? Será que não são elas os degraus que nos levarão a Júpiter? Pensa então, se nós teríamos merecimento e proveito de estar entre aqueles que estão em Júpiter. E outra coisa é o seguinte, eu pergunto a vocês: Jesus foi humilhado? Eu respondo amanhã. Gente, vamos então ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis que caiamos em tentação. Livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Aloysio, muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram conosco em preces, orações e vibrações. Até amanhã. Um abraço na alma. Fiquem com Deus. Luiz, quer esperar um tiquinho aí? Tá bom.